Boa noite, comunidade LFMA. Hoje você vai conhecer um desses relatos. Uma experiência que começa como qualquer outra, simples e até inocente, mas que se transforma em algo inquietante, capaz de abalar tudo o que acreditamos ser real. Antes peço que se inscreva no canal. Sua participação é fundamental. Prepare-se para entrar em uma narrativa em que cada detalhe importa, e onde o mais assustador não é o que está escondido na escuridão, mas aquilo que se revela diante dos seus olhos quando você menos espera. Meu nome não vem ao caso. Prefiro guardar o anonimato porque, até hoje, não consigo falar disso em voz alta sem sentir um nó na garganta. O que vou contar aconteceu quando eu ainda era adolescente. Já se passaram anos, mas cada lembrança continua viva, como se tivesse acontecido ontem. Naquele tempo, eu morava com meus pais em uma cidade grande, barulhenta, cheia de movimento. O destino, porém, nos levou a um vilarejo pequeno do interior de Minas Gerais. Íamos visitar um conhecido da família, um senhor já debilitado pela doença, e a ideia era passar algumas semanas ali. Confesso que, a princípio, achei que seria entediante. As ruas de pedra, as casas antigas com telhados de barro, o silêncio que dominava as noites, tudo parecia parado no tempo. Mas logo percebi que aquele lugar guardava muito mais do que aparentava. A casa onde ficamos hospedados era grande, antiga e cheia de quartos desocupados. Apesar do tamanho, não transmitia luxo. Havia móveis simples, algumas paredes descascadas, janelas que rangiam ao menor vento. À noite, o som dos grilos se misturava ao estalar da madeira e eu demorava para adormecer. De manhã, a rotina era mais leve. Eu costumava sair para explorar o vilarejo, conhecer os arredores, respirar o ar fresco das montanhas. Foi assim que comecei a me aproximar dos jovens da região. Logo formamos um grupo. Íamos juntos ao campo de futebol de terra batida, descíamos até o rio para molhar os pés. Às vezes, subíamos trilhas improvisadas até alcançar miradouros de onde se via todo o vale. Para mim, era um mundo diferente, simples, mas cheio de descobertas. Entre eles, havia um garoto que me chamava a atenção. Não porque era extrovertido, mas justamente pelo contrário. Daniel era calado, reservado e tinha um jeito estranho de observar as pessoas. Enquanto os outros riam e faziam piadas, ele se limitava a ficar em silêncio, encarando com uma intensidade desconfortável. Eu tentava ignorar. Pensava que talvez fosse apenas o jeito dele, que não tinha maldade nenhuma. Ainda assim, às vezes me pegava desviando o olhar, incomodado com a forma como seus olhos pareciam atravessar qualquer tentativa de conversa superficial. Os demais diziam que ele sempre foi assim, fechado, pouco sociável, mas que no fundo era boa pessoa. Eu queria acreditar. As semanas passaram rápido. O clima frio do vilarejo, a neblina que cobria as manhãs, as brincadeiras simples, tudo se tornou parte da minha rotina temporária. Eu já não pensava tanto no barulho da cidade que havia deixado para trás. Era como se, por alguns dias, estivesse vivendo em um universo paralelo, distante da correria de sempre. Mas o que eu não sabia é que esse sentimento de tranquilidade estava prestes a mudar. Na terceira semana, Daniel se aproximou de mim de maneira diferente. Pela primeira vez, sorriu de verdade e me convidou para ir até a casa dele. Eu hesitei. Aquela atitude inesperada me deixou sem reação. Ao mesmo tempo, havia curiosidade. Queria conhecer um pouco mais sobre aquele garoto enigmático. Depois de pensar por alguns instantes, aceitei. Lembro perfeitamente de como ele parecia aliviado com a minha resposta. Como se esperasse aquele momento fazia tempo. Eu não tinha ideia de que aquele simples sim seria o início da experiência mais estranha da minha vida. No dia marcado, fui ao encontro de Daniel no final da tarde. O sol já descia atrás das montanhas, espalhando tons alaranjados pelo horizonte e mergulhando o vilarejo em uma penumbra suave. Ele me esperava em silêncio, parado próximo à entrada de uma rua mais afastada, onde as casas eram espaçadas cercadas por cercas de madeira envelhecida. Seguimos lado a lado por um caminho de terra batida. Durante o trajeto, quase não trocamos palavras. O som dos nossos passos se misturava ao farfalhar das folhas, e eu tinha a sensação de que cada curva nos afastava ainda mais da tranquilidade do centro. A certa altura, percebi que o vento ali era mais frio, como se estivéssemos adentrando um espaço isolado do resto do vilarejo.
A casa dele surgiu depois de alguns minutos de caminhada. Era uma construção antiga, de aparência pesada, feita de pedras escuras coberta por um telhado inclinado. As janelas altas, protegidas por grades enferrujadas, davam ao lugar um aspecto sombrio, como se tivesse resistido ao tempo por pura teimosia. Senti um arrepio ao atravessar o portão de ferro, que rangeu alto quando Daniel o empurrou. Por dentro, o ambiente não era muito diferente. O chão era de madeira gasta, que estalava sob os pés. Havia móveis de estilo antigo espalhados por cômodos mal iluminados e o cheiro forte de ervas secas pairava no ar. Cortinas pesadas bloqueavam a entrada da luz do entardecer, deixando o interior envolto em sombras alongadas. Foi então que conheci a avó de Daniel. Ela estava sentada em uma poltrona próxima à lareira apagada. Seu rosto era marcado por rugas profundas, os cabelos completamente brancos presos em um coque mal feito. O olhar, no entanto, não combinava com a fragilidade do corpo. Era firme, penetrante, quase intimidador. Daniel a apresentou de forma breve, e ela apenas inclinou a cabeça, como se já me conhecesse. "Então é você", murmurou com uma voz rouca, arrastada. A frase me deixou desconfortável, mas tentei não demonstrar. A idosa fez questão de que eu me sentasse. A cada instante, percebia como ela me examinava com atenção, como quem avalia um visitante indesejado. Perguntava sobre minha família, sobre de onde eu vinha, e reagia com expressões que variavam entre desconfiança e algo que não conseguia identificar. O clima era pesado e eu me sentia um intruso. Daniel parecia não notar nada estranho. Caminhava pela sala como se estivesse em casa, o que, de fato, estava. Mas para mim, havia algo oculto ali. As paredes, decoradas com fotografias antigas e molduras escuras, pareciam observar cada gesto. Em algumas imagens, rostos sérios, quase sombrios, olhavam fixamente para a câmera, reforçando a sensação de que aquele espaço guardava histórias que ninguém ousava contar. A avó permaneceu calada por alguns minutos, mexendo distraidamente em um terço de contas de madeira que segurava com força. O barulho ritmado das peças batendo umas nas outras ecoava pela sala, causando um incômodo crescente. De repente, ela ergueu o olhar para mim e disse algo enigmático. Nem sempre quem entra consegue sair do mesmo jeito. Engoli seco. Não soube como responder. Daniel riu, como se fosse apenas uma brincadeira, mas a seriedade no rosto da velha senhora não deixava dúvidas de que havia peso em suas palavras. Pouco depois, ela se levantou com dificuldade e desapareceu por um corredor estreito, deixando-me sozinho com Daniel. O silêncio que se instalou era quase sufocante. Eu tentava disfarçar o nervosismo, mas a impressão de que havia atravessado uma espécie de fronteira invisível já estava marcada em mim. Naquele instante, tive a sensação de que a visita estava apenas começando e que as horas seguintes trariam algo que mudaria para sempre minha forma de ver aquele lugar e aquelas pessoas. Assim que o relógio da sala anunciou a chegada da meia-noite, a casa de Daniel pareceu ganhar vida própria. As sombras projetadas pelas velas tremulavam nas paredes como figuras distorcidas, e o som das tábuas rangendo no andar de cima fazia parecer que havia passos invisíveis caminhando de um lado para o outro. A avó dele reapareceu, segurando uma lamparina antiga. A chama fraca iluminava apenas parte de seu rosto, deixando metade dele mergulhado na escuridão. Ela não disse nada, apenas caminhou lentamente até o corredor e desapareceu. Daniel a seguiu sem hesitar e, sem escolha, fui atrás. O corredor parecia interminável, ladeado por portas fechadas e retratos que nos observavam com olhos fixos. Em certo momento, ouvi sussurros que não vinham de lugar algum, vozes baixas como orações repetidas em ritmo acelerado. Quando perguntei a Daniel se ele também ouvia, ele apenas sorriu, como se aquilo fosse natural. Chegamos a um quarto estreito, iluminado apenas pela lamparina. No centro, uma mesa coberta por tecidos escuros estava repleta de objetos estranhos. Frascos com líquidos turvos, galhos secos, velas parcialmente derretidas. A avó se sentou diante da mesa e começou a recitar palavras que não consegui compreender. Sua voz se misturava ao estalar da chama e ao bater do vento contra as janelas. O ar ficou mais pesado.
Senti uma pressão no peito, como se a sala inteira estivesse diminuindo de tamanho. Uma sensação de frio percorreu minha espinha quando percebi que, atrás de mim, as portas do quarto haviam se fechado sozinhas. Bati nelas, mas estavam trancadas, sem tranca visível. De repente, ouvi um choro abafado vindo de algum ponto da casa. Não parecia humano. Era um som gutural, quase sufocado, que ia e voltava como ondas. A avó não reagiu. Pelo contrário, intensificou o ritmo de sua reza. Daniel permanecia imóvel, como se estivesse preso àquele ritual. As velas começaram a se apagar uma a uma, deixando o espaço mergulhado em trevas. Apenas a lamparina ainda resistia, lançando uma luz trêmula. Foi nesse instante que senti algo se aproximando de mim. Não era visível, mas a temperatura caiu de forma brusca e a sensação de estar sendo observado era insuportável. Respirei fundo, tentando manter a calma, mas minhas mãos tremiam sem controle. A avó então se levantou, ergueu a lamparina e se aproximou. Seus olhos refletiam a chama como se carregassem um brilho próprio. Aproximou-se do meu ouvido e sussurrou: "Você já entrou. Agora precisa decidir se consegue sair." Antes que eu pudesse reagir, as velas acenderam sozinhas. O quarto voltou a ser iluminado e todo o peso do ambiente desapareceu de repente, como se nada tivesse acontecido. A porta se abriu com um estalo e Daniel me chamou para irmos embora. Saí da casa atordoado, com o coração acelerado. O vento frio da madrugada bateu no meu rosto como um alívio, mas, ao mesmo tempo, percebi que não voltava para casa da mesma forma que entrei. Enquanto caminhava pela estrada de terra, a imagem da velha senhora me perseguia. Seus olhos fixos, sua voz sussurrante, a escuridão que parecia ganhar corpo ao redor dela. Nada daquilo fazia sentido, mas era impossível esquecer. Foi assim que aquela noite terminou, ou pelo menos é o que eu consegui contar. O que realmente aconteceu naquela casa ainda é um mistério que me persegue até hoje. Mas agora eu quero saber de você. O que você teria feito no meu lugar? Você teria ficado sentado diante da avó de Daniel até o fim ou teria saído correndo no meio da noite? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque eu vou ler cada um deles. E se você gosta de histórias como essa, cheias de suspense, mistério e um clima que arrepia até a espinha, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem fazer parte da nossa comunidade do medo. Aqui, sempre tem um novo relato esperando para te deixar sem sono. Até o próximo vídeo.